Paz do Senhor, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Com alegria estamos iniciando mais uma live. Hoje, essa live mais do que especial, né? Vocês já perceberam que eu não estou sozinho hoje aqui, né? Está comigo o pastor Felipe Montuan, da Igreja Metodista em Vila Garrido, bênção, amigo, companheiro de caminhada. Está também o pastor Walker, da Igreja Metodista de Aracruz, também uma bênção, né? Mais do que amigo, até da família, né? Então, assim, glória a Deus. Estamos num tema, assim, muito importante, né? Então, antes de passar a palavra para o pastor Felipe, a gente vai ter um momento de oração. E antes da oração ainda, nós vamos estar lembrando, né, que aos sábados nós estamos com essa temática, refletindo sobre queremos ser uma igreja missional. O que seria essa igreja missional? Igreja missional é uma igreja que faz missão na sua comunidade, onde ela está inserida. É uma igreja que é relevante, é uma igreja que é pertinente no lugar onde ela está plantada, né? E aí nós estamos fazendo isso e refletindo sobre essa ideia em várias áreas, né? Então, começamos falando sobre os hospitais, nesse tempo de pandemia especialmente. Falamos também sobre a questão do racismo, discutindo um tema assim, muito importante, né? No sábado passado também trabalhamos temas assim, muito importantes, e agora nós estamos aqui com esse tema da juventude, né? Lembrando, por que a juventude? Porque entendemos que é um grande desafio para nós. Eu costumo até dizer que eu já não sou tão jovem assim, né? No meu tempo de jovem, já há muito tempo atrás, quando eu era jovem, há muitos e muitos anos atrás, nós tínhamos uma mentalidade, nós tínhamos uma forma de encarar o mundo, encarar a vida, né? Hoje, século XXI, nessa geração, nós temos uma juventude que pensa um pouco diferente de como nós pensávamos antes. Então, se já existe sempre existiu um grande desafio da igreja ser pertinente, ser relevante, da igreja alcançar a juventude em qualquer tempo, especialmente neste tempo, né? Nessa geração, século XXI, nós temos que parar e nos debruçar sobre esse assunto. Nós temos que pensar, refletir, porque nós precisamos alcançar os jovens, como é o nosso tema, e alcançando, nós precisamos cuidar, precisamos acolher, precisamos amar, precisamos atender às expectativas. E não é uma coisa tão simples assim. Por isso, nós temos esse desafio hoje de refletir, de pensar sobre isso. Amém? Vamos orar, vamos colocar este momento nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá nesta noite, de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, para refletirmos, dialogarmos sobre esse tema tão importante, tão necessário. Senhor, como a tua igreja, a igreja de Jesus Cristo, precisa de uma juventude forte, de uma juventude santa, de uma juventude realmente comprometida com o teu reino, Senhor. E como é um grande desafio para nós, enquanto igreja, nós alcançarmos essa juventude e nós darmos espaço para essa juventude, nós acolhermos essa juventude. Senhor, esteja nos direcionando, Pai, nessa noite. Esteja falando aos nossos corações. Esteja, Senhor Deus, abrindo a nossa mente, Senhor Deus, abrindo a nossa visão, para que possamos, Senhor Deus, de uma forma clara, Senhor Deus, ouvir a tua voz e termos uma direção dada pelo Senhor, Pai, para que possamos, Senhor Deus, alcançar essa parte tão importante, Senhor Deus, do teu povo, Senhor Deus, que precisa ser alcançado. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Já damos boas-vindas, além dos nossos convidados, a todas as pessoas que já estão conosco ao vivo,
já tem uma coisa boa aqui conosco, e que possamos juntos, se você tiver alguma pergunta, viu? Você que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta, se você tiver alguma interação, alguma reflexão, alguma observação a fazer, o chat aqui da nossa live está aberto, você pode interagir, você pode dialogar conosco, tá bom? Pastor Felipe Montuan está com a palavra. Se apresente, pastor. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Boa noite a todos, todas, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Um abraço, pastor Herman, um amigo querido, pastor Walker também. Muito bom estar aqui com vocês. Como o pastor falou, meu nome é Felipe, pastorei aqui em Vila Garrido, na cidade de Vila Velha, na igreja aqui em Vila Garrido, juntamente com a minha esposa, que também é pastora, pastora Sabrina. E é um prazer muito grande passar esse tempo aqui com você, discutindo e tratando um pouco, sobre um tema tão importante nas nossas vidas, tão importante na vida da igreja, que é como alcançar, lidar e cuidar da juventude, Quando nós falamos da juventude, o primeiro ponto que nós precisamos compreender é que existe uma promessa de Jesus Cristo a respeito da juventude. Quando Jesus escreve, falando por meio de João, lá na epístola de João, falando a respeito da composição da igreja, Jesus ele estabelece que a força da igreja está na mão da juventude. Jesus ele diz que a sabedoria, o conhecimento, a experiência estão nas mãos dos adultos e dos idosos, mas a força está na mão da juventude. Então a juventude é uma parte essencial da vida da igreja, da missão e do propósito que Jesus Cristo tem de redenção sobre toda a terra. Mas nós sabemos que, exatamente por isso, nós falamos, então, de uma área onde frequentemente tem sofrido muitos ataques do reino das trevas, Um jovem que não sabe que não sabe o potencial e o seu propósito de vida, é um jovem que, infelizmente, não vai contribuir para o propósito eterno. Então, quando nós falamos da juventude, nós precisamos compreender que, mais do que simplesmente a força de trabalho, é um grupo que não é o futuro da igreja, ele é o presente da igreja. A juventude ela não tem que crescer para assumir uma posição, ela já tem uma posição segundo aquilo que Jesus Cristo estabeleceu. O tempo de hoje já é um tempo onde os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossa juventude, ela precisa assumir as suas posições e estabelecer um tempo agora, nesse momento, para participar junto com o Senhor. Agora, quando nós vemos e olhamos para a juventude ao nosso redor, nós vemos tantas crises, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas dores, que aí surge a pergunta: como tocar na vida desses jovens? Como alcançar essa juventude? Como estabelecer com ela uma conexão, um contato, um diálogo, O pastor Herman falou sobre uma coisa interessante, que é o fato de que a juventude antiga, ela viveu sobre os parâmetros antigos. A juventude nesse tempo está vivendo sobre os parâmetros deste tempo. Nós vemos na Bíblia que existe um grande erro quando a igreja não entende a atualização de uma geração para outra, Eu quero ler com você Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 8, 9 e 10. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 8, 9 e 10. Vou ler o 11 também. Então, Juízes 2, de 8 a 11. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-lhe no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada, preste atenção no versículo 10,
foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Esse texto ele é uma tragédia da história de Israel. E por que ele é uma tragédia na história de Israel? Israel é cativo lá no Egito. Moisés vai lá sob uma orientação de Deus e com a unção do Senhor, liberta o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo peregrina no deserto, o povo enfrenta todos os tipos de dificuldade. Mas no livro de Josué nós vamos ver o povo conquistando a terra prometida, o povo conquistando a sua herança. Então aqui nós vemos o povo de Israel chegando em um momento de que talvez possamos dizer o cumprimento da promessa. Só que Juízes vai falar da transição, Deuteronômio termina com a transição de Moisés para Josué, enquanto Juízes teria que fazer, obviamente, uma transição de Josué para uma nova geração. Só que o texto é muito claro para nós que Josué morreu. Não somente ele, mas toda uma congregação, ou seja, toda aquela geração que caminhou com Josué, morreu. E se surgiu uma nova geração que, segundo o texto, no versículo de número 10, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. Então surgiu uma geração, gente, que não sabia, que não lembrava, que não compartilhava das histórias de milagres, da história de provisão, do maná, sabe? Da água da rocha, do Mar Vermelho se abrir, das pragas, do livramento. Então surgiu uma geração sem um modelo referencial. Surge uma geração aqui em Israel que não tem a mínima ideia do que fazer e de como fazer para andar com esse Deus tão poderoso que guiou toda a nação. Surgiu uma nação que a gente pode dizer assim, órfã. Órfã de um modelo, órfã de um padrão, órfã de um referencial. Quando a gente olha os grandes desafios da juventude nos dias de hoje, quando a gente olha os grandes desafios, né, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e eu vou incluir as nossas crianças nisso também. Um dos maiores desafios que nós encontramos é a orfandade. O número de jovens, o número de filhos sem o registro dos seus pais, né, do seu pai na sua certidão, é muito grande. É um número assustador. Nós estamos falando de uma geração que ela está crescendo sem um modelo referencial. Tanto de pai, tanto de mãe. Uma geração, às vezes, que está crescendo sem ser guiado, conduzido, discipulado em como deve proceder, em como deve viver, em como deve ser. Isso aconteceu na nação de Israel. E se configurou na maior crise da história de Israel. Porque aqui nós podemos dizer que se abortou um processo e Deus ele teve que recomeçar um novo processo. Nós estamos vivendo um tempo de uma juventude que quer modelos referenciais. Por mais que não saiba. A nossa juventude, ela quer um modelo referencial. Então, ela quer que o pai, ela quer que a mãe, ela quer que o irmão mais velho, ela quer que alguém seja o seu modelo referencial. Ela quer que o seu pastor seja um modelo referencial. Se ela não encontra esses modelos referenciais, ela quer então que o jogador de futebol seja para ela um modelo referencial. Ela quer que o cantor, que a cantora, ela quer que alguém, que alguma pessoa exerça esse papel de referencial. E aí nós temos que também pensar e entender que o ser humano, ele cresce e se desenvolve por meio do aprendizado. Tudo que nós sabemos, nós aprendemos. Existe um processo natural, uma construção natural, né? O Valker aí em breve vai ser papai, né? O Herman já tem experiência, é vovô, né? E vão concordar, o Herman vai concordar comigo, e o Valker também vai concordar, porque não vai ser pai ainda, mas entende disso. Existe um processo de ensino que não tem como escapar. Nós precisamos ensinar nossos filhos a falar, então a gente fica
Papai, fala mamãe. Depois nós ensinamos a andar, pegamos sobre a mãozinha e vamos. Depois nós temos que ensinar a fazer xixi, fazer cocô sem a fralda, no piniquinho, a trocar de roupa, a se alimentar sozinho. Então, o ser humano ele é sempre um ser em construção. E nessa construção, ele precisa de um modelo referencial. Ele precisa de alguém que vai ser um exemplo. Ele precisa de alguém que vai ser um padrão e um molde daquilo que deverá ser. A nossa juventude precisa de um modelo referencial. A forma pela qual nós podemos, nesse tempo, fazer missão, sermos uma igreja missional, envolve nos tornarmos um modelo, um padrão para essa juventude. E aí, se tornar um modelo, se tornar um padrão, não é, de forma alguma, moldá-los com os nossos moldes. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós não podemos medir essa juventude atual com a nossa régua. Né? Existe uma experiência que nós já passamos, existe uma série de fatores que nós já passamos, que essa juventude ela não vai passar, que ela está passando por outros problemas. Um grande exemplo, gente, há alguns anos atrás, não lembro que ano que foi, a MTV, uma emissora lendária aí, que, né, ela fez um documento. Esse documento ela analisava qual era o padrão da juventude, né? E ela descobriu, e o título desse documentário era A Geração da Tela. O que é isso? A MTV, analisando o perfil da juventude, ela estabeleceu que se nós quiséssemos estabelecer um contato com a juventude, nós tínhamos que entender que ela está na tela. Então, quer dizer, é uma geração que se mudou, que se transformou. Então, nós precisamos ser a ela um modelo referencial, entendendo as suas necessidades nos dias de hoje. Entendendo os seus problemas, entendendo as suas lutas, entendendo as suas crises, né? Entendendo o mundo em que nós estamos vivendo e, apesar do mundo, nos tornar um modelo referencial. O grande problema é que eu vejo muita gente querendo ser um modelo referencial apenas denunciando o erro. E o modelo pelo qual nós nos tornamos referência na vida da nossa juventude é denunciando o erro, mas também fazendo o que é certo. Nós precisamos não apenas mostrar o erro, mas ensinar um padrão, um novo comportamento daquilo que é certo. Né? Um prédio torto, há uma história sobre isso, né? Que existia um prédio torto e as pessoas moraram ali anos e anos naquele prédio torto sem nem se importar. Aí um dia alguém chegou do lado do prédio e construiu um prédio reto. Construiu o prédio certo. Quando ele construiu o prédio certo, as pessoas olharam para o prédio torto e tiveram medo de morar ali. Por quê? Porque enquanto elas não tinham um padrão, tanto faz como tanto fez. O dia que alguém estabeleceu um padrão, as pessoas viram como deveria ser. Meu irmão, minha irmã, a igreja nos dias de hoje ela tem que se tornar um padrão para a nossa juventude. Primeiro, nós temos que tornar um padrão de vida. O grande problema é que muitas vezes nós estamos falando de uma vida que nós não demonstramos. As pessoas escutam o que nós falamos, mas elas prestam muito mais atenção naquilo que nós fazemos. Então, nós precisamos tornar um padrão de vida, mostrando que Jesus Cristo é a única vida, que não existe vida fora em Jesus. Nós temos que, a igreja nos dias de hoje precisa se tornar um padrão de santidade. A igreja nos dias de hoje ela precisa se tornar um padrão de amor e de empatia. Há uma história muito interessante que eu quero contar. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu tinha um filho. Seu filho devia já ter aí na faixa de na época aí, uns 3, 4 anos. E ele era muito arredio, assim, com pessoas novas, né? E um dia ele foi na minha casa. Aliás, não. Eu não lembro se foi na minha casa, acho que foi na igreja, acho que era o batismo da Radassa. E aí, esse menino chegou, e o meu pai foi brincar com ele, e ele abraçou meu pai de primeira vez. A gente tomou um susto, né? Aí depois a esposa desse amigo meu perguntou,
Meu filho, o que aconteceu? O que você gostou do pai do pastor? Aí, a criança falou para a mãe assim, sabe o que foi, mãe? É que ele não chegou bagunçando o meu cabelo. Ele não chegou bagunçando o meu cabelo. Ele abraçou e ele me olhou nos olhos. Aí eu abracei ele. Quando ela compartilhou isso, o Espírito Santo me trouxe ao meu entendimento uma forma de nós trabalharmos com a juventude. Nós precisamos ser um modelo referencial que vai olhar para eles no mesmo nível. Que vai olhar com amor e empatia, entendendo as suas crises no mesmo nível. Sem olhar de cima para baixo. Sem aquele negócio de a gente chegar balançando o cabelo e falar, e aí? Não, isso não é nada não. Né? Você vai ver quando você virar adulto. Nós precisamos ter empatia e ser um modelo referencial no mesmo nível, que vai amar e entender as dificuldades. Uma das razões pelas quais os nossos jovens têm a cada dia mais tirado as suas vidas é porque essa frase, quando você se tornar adulto vai piorar, tem tirado deles a esperança da vida adulta. Nós precisamos ser um referencial de que vale a pena viver todos os dias com o Senhor, e que vale a pena deixar de ser jovem, depois virar adulto, que vale a pena se casar, que vale a pena ser pai, que vale a pena envelhecer na presença do Senhor. Isso vai acontecer quando nós nos tornarmos um modelo referencial que entende as realidades. Né? Qual é a realidade que nós estamos envolvidos? Qual é a realidade da juventude que está ao nosso redor? Para ela sair dessa situação, ela precisa de um modelo referencial. E a igreja ela tem que ser um modelo referencial. Em tempo de tanta crise que nós temos vivido na igreja cristã brasileira, em tempo de tantas lutas, em tempo de tantos escândalos e tantas dificuldades, Deus está chamando homens e mulheres para se tornarem padrões referenciais. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus quer nos tornar padrão, não apenas para os nossos filhos, mas Deus também quer nos tornar padrão referencial para aqueles que não têm seu pai, que não têm a sua mãe. Deus quer fazer de nós padrão referencial para aqueles que já usaram drogas, mas que vão ver em nós a vantagem de uma vida sem drogas. Deus quer nos usar como um modelo referencial de amor para abraçar as pessoas e chorar com elas a sua dor, mesmo que aparentemente seja uma dor pequena. Um exemplo, a gente que está casado, o que é a dor de um término de namoro, né, gente? Já passou por isso, a gente já conhece essa dor, mas um jovem não, para ele é a primeira vez que ele está sentindo essa dor. Para ele pode ser a primeira vez que ele está lidando com esse sentimento. A igreja é missional quando ela anuncia um Jesus, mas quando ela entende a crise, quando ela entende a dificuldade. Para alcançar os nossos jovens, meu irmão, minha irmã, nós precisamos transpor a distância entre nós. Como fez o meu pai, sair do seu nível, abaixar e em amor se tornar um padrão referencial. E em amor se tornar um padrão que as pessoas vão ver, vão olhar e vão falar assim, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Né? A igreja ela não é missional apenas quando ela fala de Jesus, mas ela é missional quando ela transforma vidas. Quando ela, através de Jesus, transforma vidas. Que no nome do Senhor Jesus, esse seja o nosso desejo, nos tornar um padrão referencial. Existe uma juventude, existe uma geração que está sendo formada em Deus. Mas essa geração precisa de um modelo referencial, essa geração precisa de um padrão. Que nós, nesse tempo, possamos estabelecer esse padrão e ser esse modelo missional, esse modelo referencial, para que as pessoas possam, em nós, ver Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Aí um grande desafio para nós, né, enquanto igreja, na igreja do Senhor Jesus, nos tornar esse referencial, esse padrão, esse modelo, né? Aliás, esse foi um dos conselhos que Paulo deu a Timóteo, né? Torna-te padrão dos fiéis, né? Isso em relação aos fiéis, mas em relação à juventude, né? Grande desafio,
porque é exatamente isso que o pastor Felipe concorda plenamente quando ele diz que, aliás, não é só a juventude, né? É a juventude também que precisa de referenciais, né? E às vezes esse referencial ele encontra onde? Nos artistas, na mídia, né? No jogador de futebol e tal, às vezes nas futilidades, né? E infelizmente até aqueles que estão na mídia e que deveriam ser referenciais porque carregam o nome de cristão, né? Que carregam o nome de servo de Deus, o pastor, a pastora. Essa semana, por exemplo, né? Nós temos tristes notícias que foram veiculadas na mídia, de pessoas que, querendo ou não, são referenciais, porque tem o título a pastor, né? Igual o moço que batizou o presidente Bolsonaro lá no Rio Jordão, onde ele está hoje, né? Onde ele está? Ele está preso. Você imagina que referência é essa, né? Mas, a princípio, o cara que batizou o presidente. Mas o moço está preso, né? A outra envolvida, pastora também, deputada, envolvida lá no escândalo e sendo acusada de ter premeditado o assassinato do próprio marido, que se encontra na mídia como essa referência, né? É aquela frase, né? O silêncio dos bons, né? O silêncio dos bons, por causa do silêncio dos bons, né? Esses que estão aí na mídia estão se tornando referência e uma péssima referência, que na verdade estão, afastando os jovens, afastando esse povo que procura uma referência, que está assim com esse vazio, que tem esse vazio e que precisa ter uma referência, infelizmente não estão achando essa referência na igreja. Porque, infelizmente, Felipe e Walker, nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, muitas vezes somos omissos, somos negligentes, somos absolutamente tímidos na evangelização, né? Nosso desafio está aí, mostrar para essa juventude, para essa geração, que esse povo que está envergonhando o nome de Jesus, se dizendo cristão e não é de verdade, esses não são a referência verdadeira. Referência verdadeira eles vão encontrar dentro das igrejas lá, dos pastores, dos servos, da serva do Senhor, que estão no seu dia a dia trabalhando. Não precisa ir para a mídia, não precisa nada disso, né? E, então é um grande desafio para nós, né? Sermos essa referência, esse padrão, esse modelo. O Alexandre, da Igreja de Guabeiras, está interagindo aqui, dizendo: os jovens de diversas gerações buscam exemplos, muitas vezes de forma até inconsistente. É um período de aprendizado, construções e desenvolvimento. Isso mesmo, Alexandre. Obrigado por sua participação, né? Deixa eu passar a palavra para o pastor Walker agora, que vai estar dando também a sua contribuição. Seja bem-vindo, Walker. Amém. A paz a todos, a paz, pastor Erron, a paz, pastor Felipe, a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando hoje e que irão nos ver também daqui mais uns dias ou daqui a algumas horas. Primeiro, eu concordo plenamente com aquilo que o pastor Felipe falou, a juventude precisa, sim, urgentemente de um referencial, e a igreja deve ser esse referencial. E pegando essa linha que o pastor Felipe seguiu, queria compartilhar um texto bíblico com vocês que está em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora
não esteja eu debaixo da lei. Assim, ao sem leis, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Amém? Eu estava pensando um pouco sobre esse tema e me veio muito esse texto de Paulo e eu fiquei pensando assim, Senhor, como que a igreja pode ser realmente missional com a juventude? E a primeira palavra que veio na minha cabeça, depois eu fui estudar, foi que a igreja tem que perder um pouco o medo. Concordo plenamente com o pastor Felipe e a última frase do pastor Erlon, porque há referenciais sendo lançados o tempo inteiro por redes sociais, por televisões, séries, filmes, e não são bons referenciais. E nós estamos lidando e fazemos parte também da geração que se conecta com tudo. Hoje você dá um like naquilo que você gosta, você tem acesso a diversas informações, e há uma pesquisa que fala que essa geração de 30 anos para baixo já teve mais acesso à informação do que os últimos 2.000 anos. As pessoas que se passaram nos últimos 2.000 anos não tiveram tanto acesso à quantidade de informação, porque hoje você pega o seu celular, você pesquisa o que você quer, você vê o que você quer, de forma muito prática. E isso influencia essa geração, e isso influencia a vida humana. Bauman fala da sociedade líquida, né, dos relacionamentos líquidos. E um dos efeitos desses relacionamentos líquidos, dessa sociedade, é o individualismo, porque hoje eu não preciso do outro para ser eu mesmo, eu não preciso do outro para conquistar alguma coisa. Eu, por mim só, me basto porque eu tenho acesso a tudo que eu preciso. Porque se eu olhar para o outro não é um referencial para mim, porque eu consigo ver os defeitos e erros deles. Não me interessa saber os erros daquela pessoa, não me interessa conviver com ele. Então, essa sociedade, essa geração líquida que se conecta a tudo e a qualquer coisa, não cria uma identidade. Porque ela não tem um referencial. Ela não tem quem direciona a vida dela. Porque ela olha para dentro de casa, muitos pais trabalham o dia inteiro para poder dar o sustento para a sua casa. Então, os pais são referencial somente de trabalho, mas não são referencial de relacionamento, não são referencial de servos de Deus. E aonde que a juventude vai buscar hoje o referencial? Na internet ou naquilo que ela se conecta durante boa parte do seu dia. A igreja, ela tem que perder o medo e começar a atuar e a trabalhar com temas que estão sendo lançados constantemente nas redes sociais, nas séries de televisões, nos amigos, na escola. Ela sempre tem a visão do jogador de futebol, ela tem a visão daquele artista que ela gosta, daquele cantor que ela gosta, ela tem a visão do grupo que ela convive, mas ela não tem uma visão bíblica daquilo que está sendo dito. A igreja tem que perder um pouco o medo e abrir o espaço dentro dela para dialogar temas polêmicos. Vou dar um breve testemunho. Na minha época de seminarista, estava numa igreja em São Paulo, e ali é uma igreja de periferia, informações e todo e qualquer temas brotavam, e ali era questão de temas polêmicos, como aborto, a questão da sexualidade humana, e eu percebi que a juventude tinha muita informação sobre isso, mas nenhuma informação bíblica sobre o assunto. Então, foi quando nós decidimos abrir um espaço na igreja para dialogar sobre isso, para falar sobre isso. E um dia de um tema sobre sexualidade, nós
falamos, foi 2 horas e meia de um debate, de uma conversa, onde ali, no final, eu pude ouvir assim, nossa, pastor, ninguém nunca me explicou como que a Bíblia falava sobre a questão da sexualidade. Eu, para mim, só tinha a visão que era da minha escola ou que eu vejo nas redes sociais. No final da escola, é uma escola dominical, a mãe de uma criança, a mãe de um adolescente, estava assim, ela viu o tema escrito no quadro. Eu pedi para eles falarem tudo que eles sabiam, deixei eles comentarem, e depois fui comentando sobre o que a Bíblia fala sobre isso. A mãe dela chegou para mim e falou assim, pastor, isso não é tema de trabalhar na igreja, não. Aí eu falei assim, não, minha irmã. Ela não, eu falei assim, quem trabalha isso com ela? A escola não dá uma visão cristã. Você tem coragem de falar com a sua filha? Ela, não tenho. Eu falei assim, então, se a igreja não fala aquilo que o mundo fala e dá uma visão bíblica, nós vamos ter sempre jovens que vão estar na igreja, mas com pensamento do mundo. Porque a mentalidade está muito líquida, então ela recebe muita informação que ela não consegue solidificar o que está ali. E quando Paulo nos introduz esse texto de que ele se faz de tanto de escravo como judeu, como daqueles que não vivem sobre a lei, é que Paulo consegue ir até aqueles que ele precisa evangelizar, consegue falar a linguagem deles, consegue falar aquilo que Cristo quer que ele fale, e as pessoas entendam. A igreja se fazer de papel, se colocar junto com a juventude, não significa que ela irá parar de ser igreja, porque a sua identidade tem que permanecer a mesma, sendo serva de Cristo. Ela deve conseguir falar a linguagem do jovem para que o jovem veja na igreja um referencial, uma identidade para ser adotada. Porque, senão, tudo que está fora, tudo que está ali com acesso muito mais fácil, o jovem vai gostar. E a igreja tem que sim dar um referencial bíblico, porque Salomão, quando escreve os seus provérbios, ele escreve pensando em diversas gerações. Mas há um estudioso que fala que Salomão escreve muito pensando nos seus filhos, como se fosse um conselho para os seus filhos. É tanto que logo no capítulo 1, do versículo 4, ele fala assim, ó, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ou seja, a igreja tem um papel também de ensinar a juventude a como ser jovens na sociedade onde ela está inserida. E buscar em debates, em espaços, para o jovem, seja células, seja grupos de conversa, seja momentos individuais, discipulados, mas conversar com o jovem sobre aquilo que ele está vivenciando. Nós não podemos estar inserido em uma comunidade ou em um grupo e pensar em outro. Nós temos que estar inserido nesse grupo e pensar sobre como esse grupo fará a diferença. E tem um grande problema quando a igreja também quer focar só nesse ponto da juventude e esquece que a juventude também tem que fazer parte da igreja. Não é fazer um trabalho com a juventude separado e esquecer de colocá-los juntos com a igreja, porque a igreja é um corpo completo. E a igreja precisa da sabedoria dos mais velhos, da força do jovem, da esperança que as crianças nos dão. Então, o jovem tem que se sentir também parte da igreja. E para esse ponto de se fazer sempre, ter nessa questão da liquidez dos relacionamentos, muitos, quando estão na igreja, não conseguem se sentir parte da igreja. Porque a igreja não tem um molde que ele gosta. A igreja não tem que realmente se moldar ao jovem, mas a igreja tem que ser aberta para que aquilo que eles falarem, eles possam escutar, desarmados de todo e qualquer preconceito, de toda e qualquer herança que vem, para que possamos compreender e responder de forma clara e de forma que leve esse jovem a caminhar na igreja e se sentir parte da igreja. Eu lembro quando eu nem era pastor, óbvio, pastor que tem 1 ano em São Paulo, mas quando eu era membro de igreja, em que eu tinha a minha célula, e de repente a célula começou a receber bastante jovens, e cada um com um drama familiar ou uma
carregando uma culpa que às vezes nem pertencia para ele, e a gente às vezes acaba assim, como não tinha uma resposta de imediato, mas eu sempre me propunha a procurar tanto o pastor, ou a orar, ou a pesquisar sobre aquilo. A igreja também tem que entender que às vezes ela não terá as respostas de imediato às crises dos jovens, mas ela também tem que se propor a buscar, a entender aquilo que a juventude está precisando, para que assim ela oriente o verdadeiro caminho, para que assim ela dê uma base bíblica. Porque, voltando de novo para o Bauman, nessa questão da liquidez, tem essa questão dessa forma, e nós temos que, às vezes, dar a forma de Cristo. Não conformar com o mundo, mas conformar com aquilo que Cristo tem nos dado. E eu creio que a Bíblia, eu creio que o Evangelho, eu creio que eles vendo o amor de Cristo manifesto dentro da igreja, poderemos, sim, alcançar, evangelizar e deixar que os jovens permaneçam com toda a sua força dentro das igrejas. Amém? Amém, pastor Erlon? Amém, glória a Deus. Temos muita coisa para reagir, para refletir sobre essa fala do pastor Walker também. Me lembro, e o Walker participou de muitos desses impactos que a gente fazia em Ares, e que os jovens, e participavam muitos jovens, e jovens assim, do mundão mesmo, pessoas viviam do mundo, muita gente, e vinham, assim, participavam e saíam do impacto, como normalmente saem, empolgado, querendo servir a Deus, querendo firmar na igreja, mas aí o desafio é que eles voltavam para a realidade. O impacto é aquela bolha, Aquela bolha que ficava lá, aquela bênção lá, aquele mover de Deus, aquele negócio. Só que depois os jovens voltavam para o seu dia a dia, quando se voltava do impacto, e aí se encontrava com a realidade do mundo, com as tentações, com os desafios, com as incertezas, com o pecado e com as críticas, E quantos jovens, a gente não conseguia fazer com que eles permanecessem, Eram impactados, mas eles não permaneciam, Exatamente porque essa concorrência, podemos dizer assim, essa concorrência do mundo, dos valores do mundo, daquilo que o mundo apresenta, daquilo que... Porque, gente, isso é uma coisa... Quando a gente fala, quando o Felipe falou aí, é fato. Quando, no meu tempo, eu digo assim não tenho dificuldade para entender. Quando eu tinha 13, 14 anos e tinha, assim, começando a despertar para a sexualidade, por exemplo, o material pornográfico era revista. E essas revistas, às vezes, uma dificuldade, um constrangimento. Meus irmãos mais velhos que tinham aquele negócio, e era uma crise muito grande. Porque não era fácil ter acesso a esse tipo de material. Agora, você imagine hoje um adolescente que abre o computador, que abre o celular, todo mundo tem Wi-Fi, todo mundo tem conta, todo mundo tem uma facilidade com a internet. Queridos, é muito diferente. A realidade de hoje, que nós estamos vivendo hoje, é muito diferente, sim. Então, os desafios dessa juventude é muito diferente. E essa realidade que aí vocês colocaram, que a informação que hoje se tem, acesso a essas informações, é muito maior do que em outros tempos, em outras gerações. Então, temos, assim, um grande desafio. Mas o desafio de ser igreja com um padrão bíblico, com os valores e os princípios do reino de Deus, eram desafios na minha geração e continuam sendo desafios hoje. Porque os princípios e os valores do reino de Deus não mudaram.
está lá na palavra do mesmo jeito. Entendem? Então, assim, nós temos um modelo, nós temos uma referência. Entendam, essa referência bíblica do reino de Deus, da prática, da vivência de Jesus, que é o nosso maior modelo, não é esse modelo que está na mídia. Não é esse modelo que está aí no dia a dia aí, se dizendo ser cristão, se dizendo ser pastores. Tem um negócio muito diferente. É um abismo que separa esse modelo que está na mídia e o modelo de Jesus Cristo. Entendo eu que como primeiro grande desafio que nós temos enquanto igreja, igreja séria, igreja bíblica, para ser uma igreja missional, nós precisamos, primeiramente, estar assimilando esses valores do reino de Deus na nossa prática, na nossa vida, na nossa vivência. E não somente lá como parte dos documentos da igreja. Entende o que eu estou dizendo? A diferença? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E quando o Walker fala a respeito de a igreja precisa perder o medo, a igreja precisa perder o medo de ser igreja. A igreja precisa perder o medo de ser igreja de Jesus Cristo, discípula de Jesus, que segue os valores, os princípios pregados por Jesus Cristo. Certo? E aí, irmãos e irmãs, essa vivência de Jesus Cristo, ela atrai normalmente a juventude hoje. O que você acha disso, Felipe? Essa vivência, se a gente se propor a viver esse modelo de Jesus Cristo, essa prática de Jesus, voltando àquilo que Jesus fala, né? Ela vai atrair hoje essa geração de jovens que nós estamos vivendo. A mensagem bíblica, ela sempre será atraente, ao meu ver. Os princípios do reino, os princípios de Cristo Jesus, a mensagem bíblica, ela sempre será atraente. A grande questão que eu me pergunto é, a mensagem, ela não pode ser mudada, mas a forma com que a mensagem ela é passada ao longo das gerações, a forma ela se atualiza. Um exemplo que nós estamos vivendo é esse tempo de pandemia. O modelo de ser igreja mudou durante a pandemia, né? O modelo de ser igreja, ele mudou. A gente saiu dos nossos templos, a gente foi para a internet, e isso não quer dizer, se a nossa cabeça está na forma, a gente estaria perdido. Ainda a mensagem do evangelho é atraente ao jovem. Existe um trabalho muito interessante feito, esqueci agora, não sei se é a Jocum ou se é a Mocidade para Cristo que faz, no Carnaval de Ouro Preto. E sai durante o dia, depois da noite, ajudando, recomenda aquelas pessoas que estão, às vezes, embriagadas, às vezes, pessoas que foram violentadas. E é interessante que eles falam o seguinte, que o ser humano não foi criado para esse tipo de coisa. E a Bíblia fala que o ser humano foi criado para relacionamento com Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, uma hora, a mensagem de Cristo, ela vai ser a resposta que as pessoas precisam encontrar. A grande questão é, nós precisamos hoje ter uma prática alinhada com a nossa mensagem, como você bem falou. A igreja, ela precisa encarnar a mensagem de Cristo como sendo dela, porque falando do tema, né, da juventude, mas abrindo para todas as pessoas, a gente fala uma coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A igreja, ela precisa encarnar essa mensagem e, através dessa mensagem, anunciar Cristo Jesus. Desse jeito, essa mensagem ainda é atraente, essa mensagem ainda chama atenção, essa mensagem é a resposta que o mundo precisa. A nossa forma,
a gente precisa repensar ela. Só um detalhe, né? Gente, alguns anos atrás, há 20 anos atrás, bateria na igreja era um pecado. Eu peguei essa fase. A gente lutava para se colocar uma bateria na igreja. Guitarra com distorção era do Satanás, né? Teatro era uma coisa impensada. Então, quer dizer, e hoje isso são coisas que vão fazendo parte do imaginário, da nossa cultura e da ferramenta de pregação. Assim como é a internet hoje, assim como é outras coisas. Então, a mensagem é a mesma, e ela ainda é atraente, e ela ainda é chamativa. A forma precisa ser atualizada. Amém. O Walker, quer falar também, Walker? Amém. Realmente, a mensagem bíblica ela é suficiente para poder saciar todo o vazio humano, seja de qualquer geração. E falando um pouco voltando àquela questão da igreja que perdeu o medo, tem o Timothy Keller, ele é pastor da igreja Remember em Nova York, na ilha de Manhattan. E quando ele foi assumir essa igreja, ela fica perto de algumas universidades americanas, onde tem um fluxo muito grande de jovens que passam e com todos os dramas universitários, e inclusive de todas as ideias ateístas que rolam dentro dessa universidade. E num determinado culto, ele conta nos livros dele, não sei se é esse que eu li ou outros, que terminou um culto, uma jovem chegou para ele, estudante de medicina, se dizendo descrente, mas que aquilo que ele pregou tocou o coração dela. E aí ele explicou de novo o texto bíblico para ela, e aquela moça começou a caminhar, assim, pastor, eu não acredito em Deus, mas eu começarei a caminhar com você, e de um tempo depois essa moça acaba se convertendo. Aí ele fala um pouco dessa questão da igreja se abrir a alguns temas. Esse livro dele trabalha Fé na Era do Ceticismo, ele trabalha alguns temas bem relevantes que jovens universitários traziam para ele, ou que no final do culto ele faz um debate com esses jovens, aonde que ele explica esses temas à luz da Bíblia. Esses jovens, com todas as ideias universitárias que eles têm, ainda conseguem ver a Bíblia como um texto mais relevante, capaz de realmente assumir o papel que ela tem de revelar a voz de Deus para o coração deles que precisam de uma direção. Que hoje a geração tem tanta informação, mas ela não tem direção. É a mesma coisa de você chegar em uma encruzilhada com diversas placas e você não saber o seu destino. A geração está assim, chega em frente de uma encruzilhada que tem muita informação, mas não sabe para onde quer ir. E a palavra de Deus tem essa luz para nos direcionar o caminho a qual nós devemos seguir, o caminho que essa geração deve seguir. Então, o que o pastor Felipe falou, a palavra, o conteúdo é o mesmo. O mesmo apóstolo Paulo que se fazia de grego e judeu, ele era o mesmo, porque a forma dele, por dentro, a identidade dele permanecia a mesma, mas como que ele falava, como que ele agia, que fazia que ele alcançasse diversas pessoas. A igreja deve permanecer e deixar a palavra do jeito que ela está, mas a forma de anunciar. O como dizer e como vai alcançar é de geração em geração. Eu vejo muito por mim, a minha geração de jovem gostava de uma coisa, e hoje a geração de 18, 19 anos já tem outra cabeça, gosta de outras coisas. Eu tenho um sobrinho de 18 anos, que às vezes eu converso com ele, eu penso assim, caramba, 10 anos de diferença muda muito. Eu penso assim, tô velho. Às vezes eu penso, meu Deus, eu tô velho. Envelheci. Primeiro, quando eu descobri que ele fez 18 anos, vai fazer 18 anos, né? Eu falei assim, gente, onde que eu tava? Mas amém. Amém. Tem algumas participações aqui, queridos. A Edilane diz, sim, o Jesus bíblico sempre atrai.
Travou, pastor. Aquele que amou, voltou. Não, tá travando ainda. Não, já voltou. Agora voltou. Sim. Então, deixa eu ler de novo a participação da Edilane. Sim, o Jesus bíblico sempre atrai aquele que é amor, pai, acolhedor, que nos quer perto, independente de quem somos. E não aquele que muitos pregam como julgador e como crítico, né? É isso aí. Eu tenho uma diferença muito grande daquele que é Jesus de verdade e às vezes daquele que está nesse imaginário, né? Como esse Jesus que está lá só apontando o dedo, acusando e falando que vai para o inferno, e Jesus não foi assim. Definitivamente não foi. A Valdiceia também participa aqui dizendo, tema muito pertinente, hoje em dia, abusos sexuais, os jovens estão à mercê de um mundo muito cruel e lamentável. Isso mesmo, Paulo. A Valdeci Loubach também participa dizendo, essas mensagens é preciso ser vivenciadas em nossas igrejas. É isso mesmo, né? E tem uma mensagem mais em cima do Alexandre também, dizendo, a diferença é que hoje, com as mídias, redes sociais, o número de pessoas em evidência é muito maior, né? E muitas vezes se tornam referência de muitos, não tendo características de Cristo. E essa é uma pura realidade, né? Infelizmente. E a Ildeci. Conhece, lembra da Ildeci, ou Walker? A irmã do baiano, lá de Linhares. Esse tema é muito interessante. Apesar que nossos pais tinham dificuldade para falar sobre esse assunto, mas tenho que falar abertamente sobre isso com os jovens. Isso mesmo, Ildeci. Um abraço para Ildeci, né? Deus abençoe sua vida. Queridos, nós estamos chegando ao final, né? Nossa hora, 1 hora passa rápido demais, né? Nós nos propomos a passar 1 hora comentando nessa live, mas passa rápido demais. Pastor Felipe, suas palavras finais, por favor. Uma palavra final. Só concluindo, né? Como alcançar e cuidar da nossa juventude nesse tempo? Amando, né? Amando os jovens com as suas crises, com seus percalços, né? De fato, às vezes é tão difícil para a gente, né? Às vezes a geração, às vezes a gente vê tantos jovens aí, a forma deles tratar as coisas, e às vezes a gente tem uma tendência a irritar, eu entendo isso, mas nós precisamos amá-los. O segredo da missão de Jesus é amar. João, esqueci o capítulo agora, mas o livro de João fala em Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Que no nosso coração da nossa igreja, tem o desejo de amar os nossos jovens, de amá-los e ser um modelo referencial para eles, não porque a Bíblia diz ou porque a gente acha que é legal, mas ser um modelo referencial amando e abraçando, dando a vida por eles. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor Herman, pelo convite. Sempre um prazer poder servi-lo aqui. Amém. Pastor Walker, suas conclusões, pastor. Amém. Primeiro, agradecer, né? Prazer compartilhar essa live com esses dois homens de Deus, que são um referencial para mim no ministério e na minha caminhada que eu tenho. Mas é realmente o que o pastor Felipe falou. A igreja tem a sua melhor forma de demonstrar e ser um referencial é vivenciando o amor de Cristo em todos os seus momentos. Não sendo uma igreja sempre preconceituosa, porque de preconceito a juventude já sofre de todos os lados, mas sendo uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que cura as feridas de forma que a pessoa se sinta acolhida, sermos os bons samaritanos que Jesus deixou o exemplo, e a juventude necessita de igrejas que são acolhedoras e amorosas, para que realmente se sintam bem no local e naquele espaço, e vão sempre deixando, pouco a pouco, as suas feridas sendo mostradas para serem curadas. Amém.
Querido, nós vamos ter 2 momentos de oração. Primeiro, vou pedir ao pastor Felipe Montuan para fazer uma oração, clamando ao Senhor pela juventude, para que Deus dê graça, dê unção à Igreja de Cristo, as nossas igrejas, para alcançar a juventude e, ao mesmo tempo, ter sabedoria, ter amor para cuidar da juventude. Depois o pastor Valque vai estar orando em favor, sempre nós temos pastor Valque orar no final das nossas lives em favor dessa questão da pandemia. Deus abençoe aqueles que estão enfermos, que Deus abençoe os nossos governantes, que Deus abençoe a economia do nosso país. Então, pastor Felipe, depois o pastor Valque. Vamos orar. Amém. Nós te damos graças pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Tua palavra, Senhor, estabelece que o Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é chamado na Bíblia de o Pai dos órfãos. E eu quero, nesse momento, orar sobre a juventude brasileira. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos por aqui, se levante uma juventude, Senhor, com paternidade curada, sarada. Aleluia. Uma juventude com um modelo referencial. A tua palavra diz, acaso pode a mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho? Todavia, se isso acontecer, eu não me esquecerei de ti. Deus, eu sei que o Senhor ama a cada jovem com carinho, com amor, com graça. Eu sei que nesse exato momento o Senhor está chorando por aqueles que estão nas drogas, na prostituição, enraizados do pecado, nas armadilhas de Satanás. Senhor, e muitos desses estão nesses caminhos porque ainda não conheceram o amor de Cristo Jesus. Mas precisam, Senhor, apenas de uma mensagem pregada, precisam de um testemunho vivido, de uma igreja que vai amar, de uma igreja, Senhor, que vai acolher, de uma igreja que vai, sim, confrontar o pecado, mas com amor e graça. Que, em nome de Jesus, assim como a palavra do Senhor declara, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós oramos que haja, Senhor, em nós esse sentimento. Aleluias. Senhor, trabalhar com a nossa juventude. Nos dê estratégias, nos dê direções, nos dê, Senhor, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, profecias. Nos ensine, Senhor, a falar uma linguagem, Senhor, que vai tocar no coração deles. Que as nossas palavras, os nossos testemunhos sejam como flechas na mão, Senhor, do flecheiro, a encontrar o coração, Senhor, dos nossos jovens. Nós oramos pelas nossas crianças desse país. Guarda, Senhor, do abusador. Guarda, Senhor, do estuprador. Guarda do homem mal intencionado. Guarda, Senhor, de Jesus, Senhor. Grava, Senhor, a nossa juventude, Deus, das drogas, do vício, da pornografia. Tira, Senhor, a nossa juventude, livra a nossa juventude, brinda a nossa juventude, Senhor, de todo e qualquer abuso, Senhor, seja ele emocional, sexual, seja ele, Senhor, familiar. E em nome de Jesus, levanta nessa terra uma geração de jovens que vai, Deus, viver intimidade contigo e espalhar a santidade bíblica. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós continuamos, ó Deus, nesse espírito de oração, querendo, ó Deus, entregar o nosso país em tuas mãos, ó Pai, toda essa situação desta pandemia. Ó Cristo, nós clamamos em teu nome, ó, que o Senhor dê a luz, dê instrução, ó Pai, para aqueles que estão pesquisando uma cura, ó Deus, uma forma de imunização dessa doença, que o Senhor revele, Senhor, que o Senhor deixe que todos os processos sejam cumpridos com êxito, Senhor, para que possamos ter, Pai, uma vacina, para que possamos voltar, quem sabe, a uma nova normalidade do Senhor. Também entregamos, ó Pai, aquelas pessoas que estão trabalhando à frente, sejam os profissionais de saúde, Deus, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, ó Pai, funcionários de hospitais, que estão, Deus, tendo contato direto, ó Deus, com esse vírus. Renova as forças de trabalho, Senhor, dê ânimo, dê vontade, Senhor, dia após dia de se levantar e lutar, ó Deus, contra esta pandemia.
Ó Pai, também clamamos por aqueles que estão enfermos, que estão encarando, ó Pai, esta doença. Clamamos ao Deus de cura, ao Deus de libertação, que manifeste o teu poder sobre estas vidas, ó Pai. Renova a saúde, Senhor, revigora a saúde dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Nos entregamos eles confiante, ó Pai, que a cura está nas tuas mãos. Ó Pai, também queremos orar por aqueles que, infelizmente, estão enlutados, ó Deus, por causa deste vírus. Ó Deus, que o teu Espírito Santo Consolador esteja com o coração de cada um, ministrando aquilo que palavra humana, ó Deus, não consegue expressar, expressando aquele consolo que somente provém do Pai eterno, do Pai de glória. Ó Deus, oramos também, ó Pai, pelos nossos governantes, pelo presidente, deputados, senadores, governadores e prefeitos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja com eles, que eles possam agir pensando no povo, ó Deus, pensando no bem comum, que o Senhor, Deus, toque no coração desses homens e mulheres, ó Pai, que estão à frente como governantes do nosso país, ó Deus. Clamamos também, ó Pai, pela economia do nosso país. Ó Pai, sabemos que o vírus também afeta esta área. Há quantos pais e mães de famílias, ó Pai, que estão desempregados, que não têm, ó Deus, às vezes o alimento a dar para os teus filhos. Nós clamamos que o Senhor, ó Deus, dê a direção, que o Senhor, que é o Deus provedor, possa prover, Deus, o alimento necessário para estes homens e mulheres, ó Pai. Ó Deus, confiante que o Senhor está atento à nossa voz, nós entregamos todos estes pedidos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos mandar um abraço para todas aquelas pessoas que estão assistindo ao vivo, que estão conosco ao vivo. Deus abençoe a sua vida. Que bênção que você está conosco nessa noite. Também quero mandar um abraço para aquelas pessoas que estarão assistindo, acessando esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero renovar o convite para que aqueles que puderem estar conosco amanhã na nossa escola dominical às 9 horas, também online, né? O Alexandre, que vai estar trazendo a palavra, Alexandre dos Reis vai estar trazendo a palavra, e o Alexandre Souza Bianchi vai estar no louvor, vai ser bênção, com certeza. E à noite, atenção para esse aviso, amanhã à noite, a Igreja de Goiabeiras e a Congregação Jardim Carapina estarão retornando para o templo, né? Com todas as preocupações, com a segurança, valorizando e preocupando muito a questão da saúde, né? Nós queremos convidar aqueles que puderem estar conosco nos nossos templos, às 19 horas da manhã, tanto em Jardim Carapina quanto em Goiabeiras. Lembrando que esse culto de amanhã à noite também vai ser transmitido ao vivo nas nossas redes sociais, pelo Facebook. Então, se você não pode ir ao templo, se você não se sente seguro ir ao templo, o culto vai estar nessa live, mesmo horário, às 19 horas. Tá bom, queridos? Amém? Pastor Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para Sabrina, um abraço para Radassa. Deus abençoe essa família querida. Um abraço para a igreja de Jardim, de Vila Garrido, né? Pastor Walker, quanto tempo não te vejo, Pastor Walker. Um abraço, viu? Deus abençoe a Letícia, Deus abençoe o Luca, Deus abençoe a Igreja de Aracruz, Deus continue abençoando o seu ministério. Amém, queridos? Um abraço a todos, tenhamos uma noite abençoada, um domingo abençoado, cultos de amanhã abençoados nas nossas igrejas. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Fiquem com Deus.